Karma é um dos recursos mais poderosos de Boruto, com um potencial que ainda não vimos por completo. Porém, o Boruto pode acabar dominando uma nova transformação em breve e a única coisa que o impede é ele mesmo. Duvida? Bom, nesse vídeo vamos falar exatamente disso e de como a obra já deixou claro o que é absolutamente essencial para o uso do Karma e que o Boruto pode acabar despertando e liberando um novo poder, uma nova forma. Começando pela parte mais importante, como explicado pelo Code, o verdadeiro poder do Karma não é só o aumento dos atributos físicos que ele proporciona, mas sim a experiência de combate dos Otsutsukis, que foi forjada ao longo de séculos, onde o usuário pode ter acesso graças à essência do Karma. A gente viu o Boruto usando parte desse poder na luta contra o Code, mas logo depois, repentinamente, ele sentiu uma enorme dor no peito. Com esse poder, Boruto conseguia canalizar o poder do Momoshiki e ainda manter sua consciência. Ele foi capaz de liberar um poder que ele nunca tinha mostrado antes, sem ser dominado pelo Momoshiki, conseguindo pressionar o Code e fazer frente ao interno da Cara, que é um dos melhores usuários do Karma, mesmo que o Karma branco, o seu Karma, seja um Karma defeituoso. Como o Amado já falou que o Boruto e o Kawaki com o tempo vão se fortalecer ainda mais e nitidamente os dois ainda não conseguem extrair o máximo do potencial do Karma, juntando com a cena do time skip, onde esse selo aparenta ser o recurso principal dos dois, é razoável presumir que ainda tem muito do Karma para ser mostrado. No entanto, vocês já pararam para pensar que o próprio Boruto impede a sua evolução e que se não fosse por isso, ele já estaria bem mais poderoso? Bom, resumidamente, a obra já deixou claro em vários momentos que para você ter acesso ao verdadeiro poder do Karma é preciso querer, você precisa ter a vontade de usar o selo. Existem diversos momentos que deixam isso muito claro. O principal, e que é dito pela boca de um dos principais personagens da trama, é quando o Amado revela que para o Karma do Kawaki voltar a se manifestar, foi preciso que ele desejasse aquilo. A sua vontade de obter poder para proteger o Hokage e os outros foi essencial. Sem isso, ele não conseguiria. E foi exatamente isso que aconteceu, pois o Kawaki só ativou o Karma quando viu que o Naruto iria morrer, o protegendo no final. Além disso, quando o Jigen invade a casa dos Uzumakis, o Kawaki fica tão pistola, querendo que o Jigen fosse embora e para proteger o Naruto, que o seu Karma evoluiu ainda mais, espantando o próprio Jigen, que se pergunta quando o Karma dele evoluiu tanto, ou seja, a vontade do Kawaki naquele momento extraiu mais poder do Karma. Um outro ponto que reforça tudo isso foram os treinamentos cruéis que o Jigen dava ao Kawaki desde criança, como se quisesse o forçar a abandonar sua timidez e passividade para se tornar um cara frio e totalmente ciente que sua única função no mundo era ser um receptáculo e apostar tudo no Karma. O Jigen tenta colocar isso na cabeça do Kawaki a todo momento, e quando o garoto ainda era só uma criança, ele se recusava a querer treinar e permanecer ali na Cara, vivendo e recebendo aquele tratamento. Ou seja, a sua falta de vontade e empenho limitava o potencial dele em extrair o poder do Karma. Por isso Jigen o forçava, ele queria forjar e moldar o Kawaki para ele poder conseguir se transformar num receptáculo perfeito, ideal, que conseguisse evoluir muito para poder utilizar todo o poder do Karma, para que assim ele continuasse desenvolvendo o seu receptáculo perfeito, para que no futuro o Jigen conseguisse finalmente atingir o seu objetivo. No caso, tomar o corpo do Kawaki para si. Obviamente que a gente sabe que a conexão entre Boruto e Kawaki, no caso, o fato dos dois terem o Karma e terem vivido próximos um do outro, também foi um motivo para que o Karma deles começasse a se desenvolver ainda mais, acelerando essa otsukificação. Porém, se você não tiver a vontade e o desejo de usar o Karma, de nada vai adiantar. E o mesmo acontece com o Boruto. Lembre-se que o Code, um dos maiores conhecedores do Karma, pressionou ele ao máximo para liberar o seu verdadeiro poder, como se já soubesse que o Boruto precisava ser forçado a querer usar o Karma e o verdadeiro poder do Momoshiki. No anime, isso ficou muito melhor explicado do que no mangá, pois o Boruto diz ao Kawaki que estava se recusando a usar o Karma para não correr o risco de ferir quem ele ama, mas ele tinha percebido que para derrotar o Code, ele não poderia escolher poderes e que iria usar tudo que tem. Ou seja, Boruto admitiu que por livre e espontânea vontade, ele não queria usar o Karma, mas que a partir daquele
naquele momento ele iria. E aí, quando chegou numa situação contra o Code em que estava sendo pressionado e viu que não poderia fazer mais nada, ele acabou liberando o verdadeiro poder do Karma, a essência do selo. Vale notar que depois desses eventos, o próprio Boruto admite que sentia que agora poderia canalizar melhor o poder do Momoshiki, ou seja, ele provavelmente percebeu o segredo para assumir o controle. E um detalhe que poucos percebem é que o provável motivo do Boruto ter sentido aquela dor no peito foi por culpa do Amado. Eu digo isso pelos seguintes fatores: quando o Boruto usa a essência do Karma, a Ida chuta que era por conta dos medicamentos do Amado. Porém, sabemos que mesmo que isso possa ter influenciado em algum grau, nada foi confirmado, e se o próprio Boruto não desejasse usar esse poder, não iria adiantar. Fora que mais pra frente o Boruto diz que conseguiria canalizar melhor esse poder sem a ajuda dos medicamentos do Amado, provando que esse poder não é graças a esse medicamento em si. No caso, não é esse medicamento em si que faz esse poder ser despertado. Até porque seria muito ruim o protagonista precisar disso toda vez. Então, se o próprio Boruto diz que conseguiria canalizar melhor esse poder do Momoshiki, como ele fez antes, mantendo a consciência, significa que ele sabe que não precisa dos medicamentos. Inclusive, a discussão nesse momento é justamente sobre o Momoshiki poder de tempos em tempos assumir o corpo do Boruto, a sua consciência. E vocês notaram que quando o Boruto diz que não precisava mais dos medicamentos do Amado e que conseguiria controlar melhor o poder por conta própria, o quadro seguinte é justamente do Amado com uma cara duvidosa, como se as coisas não tivessem saído do jeito que ele queria. Não podemos esquecer que esses remédios foram desenvolvidos pelo Amado para enfraquecer o poder do Byakugan do Jigen, e como esse poder reside nos Otsutsuki, isso serviria para interromper a Otsutsukificação do Boruto. Ou seja, se esse remédio foi feito para enfraquecer um Otsutsuki, o Amado poderia estar com a intenção de limitar o poder e potencial do Boruto, para evitar que ele fosse uma ameaça futura para os seus planos, já que ele sabe do potencial e o poder do Karma, algo que ele estuda há anos. Isso explicaria o Boruto não ter conseguido usar esse poder da essência do Karma por muito tempo, sendo interrompido, justamente porque essa medicação deve ter impedido isso. O próprio Kawaki questiona, fora que o Amado diz que teria efeitos colaterais. Podemos ir além e dizer que, como o Amado disse que esses remédios enfraqueciam o poder do Byakugan e que um dos efeitos colaterais poderia ser a visão mais fraca, o próprio Jogan do Boruto pode ter sido afetada por isso, quem sabe atrasado o seu desenvolvimento, pois é um poder Otsutsuki. A cara do Amado com o Boruto recusando esses remédios é como se ele não aprovasse aquilo. Então, mano, se o Boruto realmente quiser usar o Karma, apostar nele e canalizar o poder do Momoshiki, ele pode evoluir ainda mais, como o próprio Amado diz que é possível, e extrair mais da experiência dos Otsutsukis e todo o seu poder, que exala dele usando a essência do Karma, como aquela aura azul que também aparece na primeira vez que o Borushiki apareceu. Dessa forma, como o Karma é o principal recurso do Boruto e do Kawaki mais pra frente, e o poder do Momoshiki quando assume o corpo do Boruto é gigantesco, sendo destacado pelo próprio Code, onde ele foi capaz de facilmente destruir uma região inteira. Quando o Boruto realmente quiser o poder do Karma para proteger quem ele ama, ele vai dominar completamente o selo, tendo seu poder completo e usando o poder que vimos da essência do Karma aumentado em muitas vezes, um novo estágio de poder. Sempre foi dito que o Naruto precisava dominar o poder da Kurama desde cedo, e no final ele teve acesso ao modo Kurama. No caso do Boruto, é o poder do Karma e do Momoshiki. Ele precisa dominar por completo esse poder, o que o faria chegar no mais alto nível, diferente de tudo que vimos até agora. Aquele nível de poder que o Boruto fica quando o Momoshiki assume o controle do seu corpo e ele fica dormindo, pode ser facilmente obtido pelo Boruto futuramente, só que mantendo a consciência, já que a gente viu que a forma do Borushiki é ainda mais poderosa do que a forma da essência do Karma que o Boruto utilizou. Ou seja, provavelmente a evolução natural do Boruto no futuro será aumentar o seu nível de poder para ficar com poder até acima que o Borushiki apresenta atualmente, só que mantendo a consciência. Mano, imagina ele com esse poder. Mas por hoje é só isso mesmo, deixa aí a sua opinião nos comentários e também não se esqueça de se inscrever no canal para você não perder os próximos vídeos. Deixa um like, isso ajuda no engajamento do vídeo e faz a plataforma entregar ele para mais pessoas. É isso, valeu para quem assistiu até aqui, falou!